tempo de buscar o Senhor. Nós não podemos esquecer dessa frase, desse tema. É tempo de buscar o Senhor. Gosto muito da palavra original que gerou a palavra Senhor, Yahvé. Yahvé. É essa palavra que os judeus, após escreverem-na, jogavam a ponta da caneta, a pena, fora. Eles não escreviam mais nada com ela. Yahvé. Yahvé. Que uma das traduções, ou a tradução mais próxima, ela é tão profunda, essa palavra é tão profunda, que a palavra Senhor, ela não caracteriza tudo que essa palavra, ou que essa palavra encerra. Yahvé. Tempo de buscar Yahvé, tempo de buscar o Senhor. E é uma necessidade de nós percebermos isso como igreja, uma necessária percepção da igreja. Essa frase que vem logo depois, que eu escolhi para vir logo depois do tema, é tempo de buscar o Senhor, uma necessária percepção da igreja. Essa palavra não encerra toda a força. Eu acho que melhoraria se nós colocássemos assim: a igreja deve ter a percepção urgente, não simplesmente uma percepção de que é tempo de buscar a Deus, mas que a igreja precisa ter essa percepção urgente de que é tempo de buscar a Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis. O quão difíceis eles são, cada um de nós pode viver na sua própria dimensão, já que o maior problema que existe é aquele que nós temos. Então, se nós somarmos todos os problemas, que para nós é o maior, nós podemos definir um pouquinho melhor o que significa esses tempos difíceis, cujo contexto é de doença, é um contexto de desemprego, é um contexto de problemas financeiros, e tudo isso implicando em desânimos, em inseguranças, em problemas emocionais, em depressões, e por que não dizer, implicando em indolências, implicando em frouxidão de princípios, frouxidão doutrinária, frouxidão de relacionamento com Deus, falta de disciplina, disciplina no orar, disciplina no ler, disciplina no congregar. Tudo isso são algumas das características desse tempo que nós vivemos, cujas palavras principais são doenças, esse problema de saúde pública que vivemos, não na cidade, não no nosso país, mas em todo o mundo. Problemas financeiros, desemprego, e aí todos os problemas que redundam disso dentro do lar, descontrole no lar, nervosismos, tensões. Vivemos momentos bastante difíceis. Mas nós podemos mudar essa situação. Não mudar os problemas, porque mudar os problemas nem sempre depende de nós. Mas o que nós podemos mudar é o como nós encaramos esses problemas. E isso depende de mim em relação aos meus. Depende de você em relação aos seus. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é o nosso quantum de intimidade com Deus é que vai nos dar músculos espirituais para
driblar melhor essas circunstâncias e esses problemas. Então, tempo de buscar o Senhor é primordial sempre, sempre. Mas nós vivemos tempos peculiares, né? Nós vivemos tempos próprios, com problemas específicos, não só segurança, não só insegurança política, não só insegurança de jurisprudência, mas insegurança num sentido geral. Parece que onde nós tocamos os nossos pensamentos, os nossos olhos, as nossas atenções, existem problemas. Mas esses problemas eles podem ser melhores enfocados se nós buscarmos o Senhor. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia num precioso texto que nós vamos considerar hoje. Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Esse texto está logo depois de Daniel. Logo depois dos profetas maiores, vem os 12 profetas menores. Oséias é o primeiro profeta menor. Não é porque ele era pequeno, tá bom? Mas é porque o escopo da sua mensagem, o âmbito da sua profecia era mais local. E tinha um tempo muito limitado em relação aos profetas maiores, que profetizaram muito mais tempo e profetizaram em termos mais abrangentes. Então, Oséias, no capítulo 10, versículo 12. A leitura que eu vou fazer agora é na NVI, quer dizer, eu vou mostrar esse texto em duas versões, na NVI e na King James Version, que é a versão que eu estou lendo agora. Preciosa versão, a King James, em português. Tem sido um tempo precioso. A fluidez como a leitura na King James acontece algo que tem se destacado para mim. Então, a primeira é na nova versão internacional, na NVI. Ele diz assim: semeiem retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Essa é a versão NVI. Semeiem retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. A King James diz assim: semeai justiça para vós. Ele muda a palavra retidão para justiça, dizendo para nós já um dos sentidos de justiça. Semeai justiça para vós, colhei conforme o recede, o amor misericordioso. Ele inclui a palavra no original aqui, e logo depois ele coloca a tradução. Essa palavra recede, amor misericordioso, amor leal, é como se fosse o ágape, lá no Novo Testamento. O ágape, o recede no Antigo, é tão forte em termos de amor divino quanto o amor ágape especificado lá no Novo Testamento. Semeai justiça para vós, colhei conforme o recede, o amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é hora de buscar a Yahvé, o Senhor. Até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tzedek. Tzedek é justiça, e ele coloca a tradução logo em seguida: justiça e salvação.
Vamos estar entendendo um pouquinho esse texto bíblico pelo contexto de Israel. O contexto de Israel é um contexto diferente do nosso, mas é parecido no sentido do coração humano. O contexto histórico é diferente, o contexto e a diferença cronológica é muito diferente da nossa e dos nossos, mas o problema do homem encerrado nesse contexto é o mesmo que o nosso. Por isso, é de muito fácil aplicação, de muita a compreensão dessa aplicação é muito fácil. Israel, ele estava se afastando de Deus. O versículo 1 do capítulo 10, que é o contexto mais próximo, olha aí, quando Oséias diz, quer dizer, Deus, através de Oséias, diz aí, Israel é uma videira bela e viçosa. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou a construção de seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram colunas com arte e esmero. É uma palavra de juízo em relação a Israel, porque Israel era bela, porque era vinha de Deus. No entanto, ela construía altares. Isso é uma percepção clara das distorções de Israel, das colunas dos deuses, das estátuas, dos ídolos que Israel construía. Então, ele está querendo dizer, parece que quanto mais abundância é o teu fruto, mais altares você constrói. E aí, no versículo 2, aí vem caracterizando melhor isso, quando ele diz, eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido, e agora deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. Então, Israel estava sendo chamado, tendo a sua atenção chamada por Deus. E esse versículo 12 é uma exortação de Deus, Israel, semeai justiça, semeai retidão para vós, e colhei conforme o recede, colhei conforme o amor misericordioso de Deus. Ele usa duas expressões do campo, que nós, embora nós não vivamos isto, nós sabemos muito bem o que ele quer dizer. Semeia justiça que você vai colher amor misericordioso. Então, essa é a palavra de exortação. Gente, vocês precisam ser mais retos para vocês poderem colher a misericórdia de Deus, que ela se propõe a se renovar a cada manhã. O culto de Israel, além disso, ele era formal. Ele era formal e não valorizavam a palavra. Se você for no capítulo 8 de Oséias, vira aí uma página que você já vai chegar no capítulo 8 de Oséias, do versículo 2 a 5, e depois no 12. Do versículo 2 a 5 de Oséias 8, ele diz assim, eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus. Elohim é a palavra no original hebraica que origina a tradução Deus. E a Vé é original, é a palavra original que traduz Senhor. E aqui ele diz, eis que Israel clama a mim, meu Elohim, meu Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá.
Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, que é uma outra palavra para Israel, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esse texto mostra que o culto de Israel era um culto formal. Eles diziam que conheciam a Deus. Eles expressavam exteriormente, de maneira formal, um culto de adoração, só que a vida não refletia esse culto de adoração. Não refletia essa adoração que Deus exigia do povo. E aí, no versículo 12, ele diz ali: ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Então, o culto de Israel era um culto formal e não valorizavam a palavra, não valorizavam pela pouca ênfase que davam, não valorizavam pelo pouco uso dela e não valorizavam pela expressão de vida a partir da palavra. Quando eles liam, eles não aplicavam. A palavra, ela precisa ser absorvida pela nossa mente, mas deve chegar ao nosso coração, que inclusive nós já dissemos que a maior distância que pode existir é a distância da nossa cabeça para o nosso coração. No entanto, 2 palmos existem aí. É que é difícil aplicar a palavra que chega na mente, quando chega na mente. Então, Israel era formal, o culto de Israel era formal e não valorizavam a palavra. Então, só para a gente sentir os problemas que existiam lá. Agora, olha só, eu não estou querendo dizer que essa pandemia é por causa disso. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, a pouca força da igreja está relacionado com o pouco investimento, entre aspas, que fazemos no reino. A pouca força da igreja, no sentido de mudar o status quo dessa humanidade, não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, se nós formos pegar esse contexto próximo deste texto, semeai para vós, colhei conforme o recede, o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tzedeque, justiça e salvação. É muito importante a gente ter ideia de contexto, que é para poder entender por que Deus está dizendo o que ele disse no versículo 12 aqui do capítulo 10 de Oséias. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos ali, semear com retidão, semear justiça, semear retidão, ou semear justiça, ele tem a ideia de nós investirmos em padrões expostos na palavra de Deus. A palavra de Deus tem padrões éticos, padrões morais, padrões de comportamento ético, comportamento religioso, comportamento espiritual. Quando ele diz semear retidão, ele diz isso. Joguem essa semente. Joguem essa semente. Aplique isso. Coloque isso para fora.
invista, vista com os padrões extrados aí pelas Escrituras Sagradas. Aquilo que Deus disse naquele texto de Oséias, no capítulo 8, versículo 12, quando ele diz, olha, eu escrevi para vocês, mas vocês deram pouco valor naquilo que escrevi. Muitas vezes Deus escreve tudo isso para nós, porque foi escrito, foi inspirado por Deus, escrito por profetas, divinamente inspirados, como diz Pedro lá na sua primeira carta, e nós precisamos entender da mesma forma. Agora, se nós não conseguirmos, como igreja, dar vazão e investir significa semear, gente. Semear, gastar tempo com isso, gastar tempo com a palavra, com a meditação da palavra. Quando, às vezes, por falta de disciplina, nós deixamos de gastar tempo com a revelação de Deus, com aquilo que tem a ver com os propósitos de Deus para nós, para a nossa família e para a humanidade, através de nós. Falta de disciplina. Começamos a ler a Bíblia, a gente já começa a bocejar. Você já percebeu isso? É incrível como Satanás ele trabalha. Começamos a ler a Bíblia, a gente já começa a ficar com sono. Começamos a ler a Bíblia, já começa a dar dor de cabeça, já dói o corpo, muitas vezes. Começamos a ler a Bíblia, nossa mente já começa a ir para tudo quanto é lugar. Então, semear. Então, essa é a primeira exortação de Deus aqui para o povo de Israel lá, com aqueles problemas, e a exortação de Deus aqui para nós. Semeiem justiça, semeiem retidão. Semeiem a palavra para você mesmo, sabe? Investir nisso, não é? Investir em padrões que são expostos pela palavra de Deus. Aí depois ele vem lá, colher. Existe essa estreita relação de de semeadura e colheita. Todos já sabemos, se nós não semeamos, nós não colhemos. Se o lavrador não sai desde cedinho e num determinado tempo, numa determinada época, se ele não sai semeando, ele não colhe depois de um determinado tempo. E se ele semeia mal, ele vai colher mal. Se ele semear uma semente podre, ele não vai colher nada, ou vai colher um produto podre. Eu não sei se existe essa relação, tá bom? Eu não sou engenheiro agrônomo. Mas a gente já pode entender essa relação que existe entre semeadura e colheita. Só que a colheita aqui tem a ver com o amor misericordioso de Deus. Olhe, semeiem retidão, semeiem justiça, semeiem investindo nos padrões expostos pela palavra de Deus, que você vai colher o quê? Misericórdia de Deus, né? Vai colher o recede, o amor leal. Essa graça, a palavra graça, também é uma tradução de recede. Graça. Graça, amor leal, benignidade, amor leal, são traduções para essa mesma palavra recede. Então, essa nossa colheita vai estar na proporção do quanto nós semeamos. Por isso, é que esse tempo de buscar a Deus, se nós trabalharmos adequadamente e depois continuarmos trabalhando adequadamente, nós vamos colher em abundância também. É aquele detalhe de nós não conseguimos mudar as circunstâncias, mas nós conseguimos mudar as nossas reações diante das circunstâncias. Esse é o grande fruto, é a grande colheita.
Mas Deus é misericordioso, ele também nos dá a vitória. Ele também nos dá a vitória. Colher como uma relação estreita e proporcional à semeadura. Depois ele usa uma outra expressão, lavrai o campo virgem. Na King James fala isso, lavrai o campo virgem. Uma das traduções para campo virgem é terreno baldio. Terreno baldio é um lugar abandonado. Então, o texto está dizendo, lavrai, fazer, na NVI, ele é mais explícito, quando ele diz, façam sulcos no seu solo não arado. Porque sabemos que para semear, nós semeamos, é semeado em sulcos, ou em pequenos buraquinhos, vamos dizer assim, furos, que você coloca a semente ali e cobre com terra. Então, façam sulcos no seu solo arado, ou seja, nesse solo abandonado, nesse solo sem semente, muitas vezes. Um terreno baldio não tem semente, só mato. Num campo virgem, como diz aí a King James, lavrai o campo virgem, é um lugar onde não tem semente nenhuma. Então, se nós não, aplicando, não é? Se nós não semearmos justiça, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, nós seremos como que um campo virgem, como um solo não arado. Por isso, eu gosto muito das colocações que a King James faz, separando frases com ponto e vírgula, quando ele diz, semeai justiça para vós, colhei conforme o recede o amor misericordioso, ponto e vírgula. É como se ele parasse e continuasse uma outra ideia, mas uma outra ideia que tem a ver com essa primeira. Esse é o sinal, é a ideia do ponto e vírgula. Quando ele começa, aí ele diz, lavrai o campo virgem, ou seja, esse lavrai o campo virgem, esse fazer sulcos no seu solo não arado, tem a ver com a semeadura e a colheita. Olha que lindo. Fazer sulcos no solo não arado, na terra abandonada. Quando aramos a terra, nós a tornamos mais produtiva, diminuindo a improdutividade. E essa é facilmente compreensível, uma metáfora para dizer que nós precisamos ser mais produtivos espiritualmente. Ou precisamos ser menos improdutivos, que é uma das coisas que essa pandemia tem feito na nossa vida, nos tem deixado aí mais indolentes, mais indisciplinados, mais frouxos, mais pouco comprometidos, menos fiéis, menos santos. Esse tempo de 2020, ele se caracterizou muito espiritualmente por isso. E tem algumas características positivas, sem dúvida nenhuma. Mas, no sentido espiritual, trouxe para nós algumas baixas, alguns problemas. Então, sermos mais produtivos. E isso envolve tudo o que nós estamos fazendo a começar dessa primeira semana. Por isso, queridos irmãos, é que nas próximas semanas, os assuntos serão santidade, sermos mais santos. Como diz 2 Coríntios 6,
Isso vai ser desenvolvido bem melhor aí na próxima semana por um de nós, não é? Eu lhes serei por pai, versículo 1 do capítulo 6. E vocês serão meus filhos e minhas filhas. Visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Santidade. Então, a santidade tem a ver com tudo que nós precisamos trabalhar, ou parte do que precisamos trabalhar, nessas 7 semanas de jejum e oração. Nessas 7 semanas de jejum e oração, nós vamos ver sobre compromisso. Então, precisamos ser mais santos, lavrar a nossa terra para sermos mais santos, semeando retidão, no sentido de santidade também. Jesus, ali em João, capítulo 15, versículo 14, ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós temos um compromisso com Deus. Esse Deus que fez uma aliança conosco. E uma aliança, ela precisa ser respondida adequadamente, porque é o próprio Deus que fez uma aliança. O nosso Deus é leal. Ele não infringe uma lei de aliança, mas nós infringimos uma lei de aliança. Isso tem a ver com compromisso. Nós precisamos estar um pouquinho mais conscientes do compromisso que temos, pelo tanto quanto Cristo fez na cruz por nós. Parece que às vezes nós nos esquecemos disso. E o nosso compromisso maior é revestido através de seriedade com que nós semeamos o nosso campo. Ou o nosso campo está completamente estéril, que não produz nada de santidade, não produz nada de compromisso, não produz nada de confiança, que é um dos temas que nós vamos verificar aí nessa terceira, logo depois, não é? Na quarta semana, vamos falar sobre confiança. Essa confiança que Deus já nos abasteceu dela, né? Ali no Salmo 46, nós vemos lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 10, só seguem e saibam que eu sou Deus. Então, Deus se mostra presente. Qual é o grau de confiança que nós temos em relação a essa confiança que Deus já mostrou que nós devemos ter? Então, santidade, compromisso, confiança, comunhão. A palavra de Deus, que é um dos padrões uns padrões de justiça que vemos na palavra de Deus, já nos diz, não deixemos de nos reunir como igreja. Temos falado abundantemente sobre isso. Somos igreja, somos um corpo vivo. Somos um corpo que interdepende um dos outros. Comunhão, não deixemos de nos reunir como igreja, ali em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Um texto que nós temos visto pouco, mas talvez os irmãos já tenham visto ali em Provérbios 27 e 17, que diz, assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu amigo. O que a lima faz? Afia a faca. É no relacionamento de comunhão fraternal é que nós conseguimos afiar uns aos outros. Crescemos uns com os outros. Comunhão, nós vamos desenvolver melhor isto. A Paula vai falar sobre esse assunto. Oração. Oramos pouco. Gastamos tão pouco tempo de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Não sabemos quanto tempo ele ficava orando. Mas, muitas vezes, a gente não tem tempo para orar. Perceberam que complicado tudo isso? Nós não temos tempo para orar, muitas vezes. Nós não temos tempo
para conversar com Deus. Brincadeira. É meio que paradoxal isso, é meio sem sentido. Como assim não temos tempo para conversar com Deus? É difícil nós imaginarmos alguma coisa assim. Pelo tanto quanto Deus já fez por nós e faz por nós, nós deveríamos estar ansiosos por estar quanto mais tempo junto dele, derramando nosso coração, recebendo direção, recebendo consolo. E fidelidade será o nosso última mensagem. Fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel, ele não erra. Deus não pisa na bola. E o que ele requer de nós é fidelidade. Fidelidade em todos os sentidos. Fidelidade em relação a ele, fidelidade em relação aos nossos irmãos, a fidelidade fraternal, fidelidade em relação à igreja, fidelidade nos dízimos e nas ofertas, fidelidade no nosso tempo, fidelidade no tempo em que nós gastamos com a sua revelação, enfim. Como fazer esses sulcos no solo para deixarmos de sermos improdutivos? É o que nós vamos ver no decorrer dessas próximas semanas. Vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de compromisso, vivendo uma vida de confiança, vivendo uma vida de comunhão, vivendo uma vida de oração e vivendo uma vida de fidelidade. Concluindo, uma coisa que eu não falei até agora. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É claro que eu brinquei. É tempo de buscar o Senhor. Uma necessidade urgente, uma necessidade de percepção urgente por parte da Igreja de Cristo, e especialmente por parte da Igreja Batista Vida Nova. Estamos no começo do ano, começando o segundo mês, e temos muito o que fazer durante esse ano. Muito o que fazer. Precisamos recuperar muito terreno que nós perdemos. Terrenos que já estão improdutivos. Terrenos que estão tomados por ervas daninhas. Precisamos recuperar o tempo perdido, a partir das nossas emoções, a partir dos nossos sentimentos, a partir do nosso relacionamento com Deus. Aliás, é o nosso relacionamento com Deus que precisa mudar primeiro. Uma percepção urgente da necessidade de buscarmos a Deus, santidade, compromisso, confiança, comunhão, oração e fidelidade. Eu espero que nós recuperemos o mais rápido possível o que nós perdemos, o percurso que nós perdemos no ano de 2020. Precisamos recuperar o mais rápido possível. Divulgue isto. Trabalhe isto no seu discipulado. Compartilhe isso com os seus familiares. Essa mensagem vai estar no canal, no YouTube, durante essa semana. Percebam isso, mandem essa mensagem. Vamos nos estimular. Vamos fazer como Provérbios 27:17 diz. Vamos afiarmos-nos uns aos outros para a glória e honra do nosso Deus.